Por exemplo, Arthur. Essa é uma boa pauta no Grêmio. O Arthur, primeiro, joga ou não joga contra o Palmeiras? O Arthur concedeu uma entrevista muito interessante para Tati Mantovani, onde ele disse que o desejo dele é continuar. Porém, ele vai precisar se reapresentar à Juventus. E aí a torcida do Grêmio, de alguma maneira, já estabeleceu um debate, meu Deus do céu, Arthur, podemos perder o Arthur e tudo mais. Então, esse é o primeiro assunto do programa de hoje. Quero trazer Bruno Soares, que tudo sabe, tudo vê, para expor a sua opinião. Está preocupado com a possibilidade do Arthur sair na metade do ano, Bruno? Tudo sabe, tudo vê, ótimo. Cara, é que assim, ó, na verdade foram 2 entrevistas do Arthur, né? Tem a entrevista também para a Gazeta, que ele fala uma coisa e para a Tati ele fala outra coisa. E isso me traz alguma preocupação, porque em determinado momento ele é perguntado sobre voltar para a Juventus, a possibilidade de ser reaproveitado pela Juventus, que é algo que não estava mais sendo debatido aqui. O que se tinha era, Arthur já está sendo emprestado há algum tempo pela Juventus, não tem mais espaço, portanto, no clube italiano, e isso facilitaria uma permanência aqui no Brasil, não só isso, mas a boa relação que ele tem com os dirigentes da Juventus, o desejo dele de permanecer no Grêmio. Ele já falou isso com muita clareza publicamente, para os dirigentes do Grêmio também, só que quando ele projeta ser aproveitado, e ele fala do treinador da Juventus, que gosta de jogar com posse de bola, etc., e aí as características dele encaixariam, eu fico receoso. Agora, ainda é uma questão nebulosa, o Grêmio não tem dinheiro, o Grêmio, é claro, fará um esforço muito grande, o Grêmio contará com o Arthur convencendo a Juventus, mas a Juventus não precisa de dinheiro também. Então, se ela quiser, ela vende para qualquer clube e ela faz a negociação que ela quiser, que ela bem entender. Só que para o Grêmio, o Arthur ele é fundamental. E eu não sei o quanto o Grêmio entende isso. Se o Grêmio não tiver o Arthur, o Grêmio não tem 80%, 90% do time. Porque se o Amuso se destaca em um jogo ou outro, se o Nardoni pode crescer de produção, se o Carlos Vinícius é um belo centroavante, faz muitos gols, se o TT pode crescer e mostrar mais, se os laterais, a zaga funciona, tudo funciona por conta do Arthur. O Arthur é o time do Grêmio praticamente. Se não tem o Arthur, nada mais funciona. Então o Grêmio precisa colocar isso como prioridade máxima, independente da dificuldade, precisa ficar com o Arthur. Mas é importante que se diga, por tudo que a gente está vendo agora, inclusive pelas manifestações dele, que a situação não é tão fácil quanto de repente já tenha se imaginado. Era tudo que o torcedor do Grêmio não precisava ouvir nesse momento, né? Uma notícia que aborda um risco do Arthur não permanecer. Vamos começar reproduzindo o trecho aqui da entrevista do Arthur para nossa colega Tati Mantovani. Vamos lá. Por contrato, eu teoricamente tenho que voltar para a Juventus, porque eu fiz um contrato de 1 ano de empréstimo com o Grêmio, logo depois eu teria que voltar para a Juventus, que é agora em julho, depois da parada da Copa. Então, até aí, eu tenho um contrato e ele tem que ser cumprido. Estamos, sim, trabalhando para ver se conseguimos a permanência de ficar no Grêmio, mas isso ainda não temos a certeza, ainda não posso afirmar nada. Todo mundo sabe a minha vontade de continuar no Grêmio, sabe que é a minha casa, que eu me encontrei muito bem, quero continuar aqui, mas obviamente tem um contrato. Tem um contrato, ele tem que ser respeitado, assim como todos foram. Na minha carreira, todos os contratos foram respeitados, seja da minha parte ou do clube onde eu estive. Por sorte, sempre tive boas relações com os clubes onde eu passei. Até por isso, vamos ter uma conversa para tentar essa permanência no Grêmio. Mas até então, tenho que voltar. É o clube que tem os meus direitos, então tenho contrato. Tá muito claro, né? Ele tem que voltar. Agora vamos colocar aqui a entrevista que ele deu para a Gazeta dello Sport. Vamos colocar aqui, por favor. A gente vai trazer a tela, tá? E aí já traduzida. Coloca a tela cheia para quem está em casa poder acompanhar melhor, né? Você realmente espera ter uma chance com o Spalletti no verão? Se referindo ao verão europeu, na pergunta da Gazeta dello Sport. Aí ele fala, Luciano, né, que é o Spalletti, gosta de ter um meio-campista organizador, né, um pilar da equipe, e eu gosto desse papel. Pizarro e Lobotka se destacaram sob o comando de Spalletti, jogando um futebol baseado na posse de bola e na inteligência tática. Não é absurdo pensar que eu poderia me adaptar bem. Ou seja, ele já analisa como joga o Spalletti. Olha a última palavra, né? Que não leu. Veremos? Veremos. Veremos? E isso me causa uma preocupação, porque até então era algo hipotético. Eu acho que eu poderia, mas quando ele fala assim, veremos, mas, é algo que daqui a pouco ele está esperando para ver mesmo. Eu entendo o Arthur.
Eu também entendo, O Arthur mas não quer fechar uma porta, Nem a outra. porque, gente, Europa, né? Olha ali. E outra, o Arthur tá devendo na Europa. É um O Arthur grande não clube. vingou na Europa. E não vai é um clube, criticar o é um Arthur. grande Não, jogador. Bruno, pra ele precisa mostrar que ele é jogador pra vingar na Europa. E tem uma outra eu coisa conheço também. pouco. Pra ele precisa se provar na Europa. E a carreira? Ele sabe que no Olha Brasil só, ele sobra. É que o contexto mudou. Mas e né? lá? O contexto mudou. É carreira também. Quando, Carreira? quando o Carreira? Arthur chegou no Grêmio, era um contexto, agora é outro. O Grêmio recuperou ele. Isso, O o Grêmio recuperou o ele. Grêmio Que era o que ele queria. Então, Que era o que ele Grêmio queria. era o que ele queria. E ele O fez Grêmio por onde recuperou ser ele. recuperado. Aí, Só que se a decisão dele for por voltar, não tem que condenar. Não, né, cara? Como disse o Não. Guimarães, é carreira. Mas E outra? ele foi protocolar. Outra coisa, ele gente. foi Gente, muito preparado é, nessa foi entrevista. Ele ficou posicionado. Ele foi protocolar. É, lógico. Ele se posicionou. Não, ele foi posicionou. preparado. Ele foi bem. Ele foi Ele foi preparado, bem, porque Magrão. ele tá no Grêmio, tá muito feliz no Grêmio, deixou bem claro isso. Só que ele tem contrato lá. E ele não pode dar as costas pro clube onde ele tem o contrato e pegar e falar, não, agora eu quero ficar aqui. Não é assim. Isso daí, se ele falar isso, Luiz, ele Pega pode mal. até se complicar lá e travar, talvez até uma possível saída dele. é verdade. Magrão, ele foi mais protocolar. Tomara Ele que seja foi, isso. ele foi preparado. Eu acho que e é diferente a leitura. Ele foi preparado Eu tô com e gana. quase premeditado para ir para essa entrevista. Vou dar um exemplo, tá? Os dois jogadores que ele citou não são da Juventus. Um é o Davi Pizarro, que foi o meia do Spalletti na Roma, Que trabalhou com o treinador. que trabalhou com o Spalletti, e o Spalletti meio que, né, foi o melhor momento da carreira do jogador que já se aposentou, chileno, acho que já se aposentou. Bom jogador. E o outro é o Lobotka, que foi o grande meia dele no Napoli. Jogadores que são muito parecidos com o próprio Arthur. O que o Arthur diz é o seguinte, ó, jogadores como eu já funcionaram com o Spalletti. Ele foi preparado. Por que ele lembrou esses dois? Ele poderia lembrar os caras que estão no Juventus. Ele lembrou esses dois porque ele teve uma preparação para dar entrevista. Isso é muito bom, eu acho, muito Tu acha, legal que, para o tu jogador. acha que ele cavou? Eu acho Eu não que... sei se ele cavou, eu mas ele sei não se fechou a cavou. porta. Não, mas ele não é nem ter não fechado a mais porta. longe dessa conversa Ele aí. pegou a porta que poderia estar entreaberta e abriu Escancarou. ele abriu um pouquinho mais. Ele disse o seguinte, ó, caras, para todo mundo, caras como eu funcionam com o Spalletti. Só- Então é o seguinte, ó, eu tô me apresentando aqui para dizer pro Spalletti o seguinte, ó, talvez eu seja o cara que tu vai gostar. Vamos pensar como Juventus, como clube. O Juventus, quando ele saiu de lá para vir pro Grêmio, o Juventus não queria mais ele. Mas era uma outra Juventus, outro treinador. Tudo bem, escuta, mas não queria, né? Porque ele não tinha passado um momento bom. Quando a Juventus começa a olhar pro Grêmio e vê a performance do Arthur, algumas pessoas falando de seleção e tal, a Juventus já olha diferente. Mas ele foi emprestado por isso. É, entendeu? Mas, esperar. tipo assim, Claro! será que a Juventus não Claro! quer ele de volta? De repente a Gente, Juventus quer ele de volta e ele não gente, pode falar. Ele não pode Só falar. tem uma coisa informação aqui. nova, né? Só tem Ele uma só coisa posicionou, aqui. A se gente posicionou. precisa separar o passional do racional. Exato, eu acho o que é passional nesse momento, o acho Arthur que é é isso. gremista, vai ficar aqui a Não, qualquer não é tão custo, simples assim, vai não. abrir mão de salário. E se o Arthur voltar para a Juventus, não condenem, não crucifiquem. Não tem nada o a Arthur ver. não é um jogador que volta para o Brasil em fim de carreira. Não! Ele voltou para o Brasil para Aliás- recuperar o seu futebol aliás, o que e, é- quem sabe, voltar a ter espaço na Europa. O que é fora da curva, perdão aos gremistas, tá? O que é fora da curva, o que é pouco usual pro tamanho que o Arthur já teve um dia, é ele estar no Grêmio agora. Brilhante. O Brilhante. normal de carreira Mas, pro gente, Arthur era estar na Europa. E ele bem. só tá no Grêmio Tá. porque ele não vingou na Europa, Isso. precisava se reencontrar e foi uma estratégia da olha Juventus. só, gente, o que a gente está falando é bem isso. Se um time europeu hoje vem para o Brasil para fazer um investimento num jogador que nem o Arthur, quanto que ele vai pagar? Nossa, milhões. Se a Juventus quiser um jogador desse. Milhões. Ela tá tem esse louco. jogador. Ela tem o jogador, é dela. Ela deixou aqui no Brasil justo para isso. Ele só veio pro Grêmio para isso. E o Grêmio foi o time que abriu as portas, que deu o carinho que ele precisava e que recuperou ele. E tá tudo certo. Só que quem comprou ele lá, pagou o caminhão de dinheiro, foi a Juventus. E outra? O investimento maior, quem fez foi a Juventus. Mas a gente tem que entender que E- assim, e não essa relação- existe uma informação hoje, só para deixar bem claro para o público, não existe uma informação de que a Juventus queira ele de volta. O que nós temos é, o Arthur... a gente tá supondo ali que exato. não tem O que nada nós de temos é o certeza. Arthur dizendo que poderia Não, se não. encaixar no modelo do treinador. O que a gente É está isso. debatendo é o tamanho do Arthur e valorizando que o Arthur, sim,
tem condição de jogar na Juventus. Mas talvez a Tem Juventus condição. não É ache isso que a gente está debatendo. É isso. Mas Só talvez que ele produziu aqui. Mas talvez a Juventus não ache isso, porque a Juventus emprestou ele 2 vezes. Mas já. a gente está falando que a gente, Mas tudo a bem. nossa percepção Mas tu entende que a entrevista dele pra Gazeta, ele quis mostrar Esse por é o Spalletti ponto. Esse é o que ponto. ele pode voltar pra Juventus. preparado, Tu ele entendeu? que ninguém Entendeu? Que ele quis mandar uma mensagem. Eu posso o ser Gamba esse cara. pegou o ponto, porque assim, ó, ninguém tá dizendo pra ele, olha só, Arthur, a Juventus te quer de volta. O que tu pensa sobre isso? Não foi essa a pergunta. É ele que está, daqui a pouco, manifestando antecipando. o É interesse. isso. Ele tá de dizendo, eu tô voltar. aqui. Isso. Ele tá Mas dizendo, ao eu mesmo posso ser tempo, Spalletti, eu sei que tu gosta desse tipo de jogador, eu sou esse jogador, olha pra mim. Olha só, E ele não tá errado, gente. Não Não tá tá, errado. ele não É tá. isso que eu ia falar. Não tá, Magrão. Ele não Olha tá lá, errado. vamos lá. No início do ano, eu me encontrei com o Arthur. Foi tomar um café com ele ali e tal, conversando com ele. Cara, nas férias dele, ele pegou o avião e foi lá conversar com a própria Juventus para ele permanecer no Grêmio. Então, ele tem interesse de permanecer aqui. Só que agora é um contexto que o Bruno falou, tem dinheiro para comprar o Arthur? Tem várias coisinhas que pode fazer ele voltar. O Grêmio a gente sabe que o Grêmio não quer mais contratar ninguém, não quer mais gastar dinheiro. Contratou 2 volantes aí que acabaram de chegar. Aí que tá. Aí que tá. Só que assim, tem que entender que o Arthur, que nem o Bruno falou, que ele é muito importante pro Grêmio. A perda do Arthur é muito prejudicial pro Grêmio. Ainda mais que esses 2 volantes chegaram ainda não corresponderam. Não, é outra uma coisa. incógnita. Ninguém sabe se os Mas caras não chega vão ao render assim pra nível. comparar. Não chega dá ao nem pra nível, não comparar. chega ao nível. Mas eu tô falando, entendeu? Então é mais preocupante ainda. Se o tem Arthur que sair, reparar. o Mas Grêmio assim, vai ó, o perder Grêmio muito tem com que isso. ter dinheiro, sabe? Porque alguém vai dizer, não, mas só um pouquinho, tu tá aqui todo dia pregando responsabilidade financeira. E com certeza, e acho que a direção do Grêmio, em vários movimentos, tem pensado dessa forma. Tanto é que não entregou o lateral, fez o treinador Isso. reinventar o Pavon. Os meninos da zaga, quando o Luiz Castro pediu um zagueiro rápido, ele fez o treinador utilizar os jovens. Mas o Grêmio acabou de gastar no Nardoni e no Pérez. 2 volantes. Eles são diferentes do Arthur, evidentemente, não só em termos de qualidade, mas também em termos de característica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se chegar na metade do ano e a direção do Grêmio disser que não tem dinheiro pro Arthur, eu vou questionar o seguinte, por que gastou no Nardoni? Tá, vamos lá, Por Bruno. que gastou no Nardoni? Perfeito. Que Tem mais, é tá, mas- menos, mas- bem menos Tem do mais, que o Arthur. mas tem e uma tem pergunta- mais, e cuidado que E o é Arthur caro. pode. E cuidado que o Arthur pode ser. O Arthur que é onde pode eu ser quero comprado chegar. com o time brasileiro, É- tá? mas é onde que a eu- gente sabe informação que o Flamengo gosta do futebol dele e o Flamengo tem dinheiro para comprar o Arthur. Sim, mas Palmeiras olha só, também tem. Mas olha só, o que o Bruno traz aqui diz muito sobre planejamento. Isso. Tu já sabe que o Arthur tem contrato até julho. Tu já sabe que pro Arthur ficar, se a Juventus abrir uma negociação, tu vai ter que botar dinheiro. Tá? Então tu tem que ter essa previsão. Se tu coloca muita grana no Nardoni, muita grana no Pérez, como o Grêmio fez, tu tem que prever que talvez falte ali na frente se a Juventus te fizer uma pedida pro Arthur ficar. É uma outro coisa que é quase Ô, gente. 99% de chance que vai Vai acontecer. acontecer. Mas Por isso, será- mas o alerta do Bruno é esse. Mas Onde eu está acho- o eu dinheiro acho que é- para bancar um Arthur e botar na mesa se a Juventus chegar com a proposta? Mas, eu acho mas que o será que investimento- o Vai, Grêmio vai. já quando faz esses 2 movimentos, esses 2 volantes, Precisava já, contratar 2? pera um pouquinho, será que ele já não pensa, Luiz? Vamos lá, tá, vamos pensar como dirigente do Grêmio, já não tá pensando que podia perder o Arthur, quando ele faz esse movimento desses eu acho dois... que o pensamento foi outro. Será? O Ah, acho pensamento que não não, foi mas em eu acho que foi substituir. outro pensamento. O pensamento não foi em substituir. Foi modelo de jogo. Não, o pensamento foi em dar companhia. Da companhia. Dar companhia Também para o Arthur. Se falou no ano passado que eu achei o Arthur melhor no ano passado que nesse ano, tá? Esse ano teve lesão, teve uma interrupção e tal, mas o modelo de jogo, como o Magrão fala bastante, o Arthur do ano passado foi melhor do que o Arthur desse ano. Mudou o posicionamento dele. Mudou muita coisa, claro. Mas o que se dizia no ano passado? Se dizia que o Arthur era fundamental, que era o pilar do Grêmio, que era o jogador para estar ali, mas que o Arthur cresceria, falamos disso várias vezes aqui, se tivesse companhia, se tivesse jogadores que pudessem conversar com o Arthur, que para mim faltou no ano passado. Pois bem, o que o Grêmio fez? Foi atrás desses jogadores. O que a gente discute os jogadores que o Grêmio contratou são esses jogadores. É aí que tá. Não é só isso que se discute. E a grana isso, investida. Exato. É o investimento. Porque assim, ó, Foi 50 milhões, ninguém né? está dizendo que o Nardoni não possa ajudar. Os dois total, acho que menos. Eu acho Acho que foi sim, chegou quase 50 dos milhões. dois juntos é quase isso. É, sim. Se tu pegar só o Nardoni ali, eu acho que ele é um bom jogador, acho que ele vai acrescentar, etc. Mas ele é muito distante do Arthur. Então assim, ó, se eu tenho grana para ter o Nardoni e o Arthur, maravilha.
Então não tem discussão. Agora, se eu não tenho grana pro Arthur, Perfeito. aí vem o questionamento. Por que que tu gastou no Nardoni? É isso aí. Entendeu? Se eu tenho que escolher entre um e outro, escolhe o Arthur, E tem né? uma coisa que o Luiz Mário falou aqui que é importante, tá? Tenham certeza absoluta. A partir do momento que o Arthur se aproximar do final do contrato, talvez isso já esteja acontecendo, vai se estabelecer um leilão. Óbvio. Vai se estabelecer um leilão. E a Juventus vai abrir a mesa. Vai abrir a mesa. A Juventus vai abrir a Lógico, mesa. ela tá- Vai, lógico. vai levar quem tem Então é o mais. seguinte, Ela ó, tá vamos pra lá. negociar. A Juventus concluiu com o Spalletti. Não, a gente não precisa do jogador como o Arthur. Ele tentou. Tá tudo certo. O que a gente tem de interesse pelo Arthur? Ah, tem o Grêmio oferecendo X, Flamengo oferecendo 5X, Palmeiras oferecendo 4X. Tá, mas- aí não tem um amor. mas- aí a grana vai peraí, para a Juventus. tem um trunfo pra mas quem decide É o jogador. é o jogador. É o Aí que jogador, tá, mas esse é o aí- trunfo. Quem decide é o jogador. É porque a perda pro Grêmio... Só que essa a decisão perda- não é só desportiva. É uma decisão desportiva e financeira. Exemplo, fosse assim, o mundo árabe receberia um monte de não. Né? Vou dar um exemplo, tá? O que escolhe é o jogador, mas tá na mesa, as cartas estão na mesa, tá? Beleza. Feito o leilão. Aí vem o Flamengo, aí vem uma proposta do Grêmio, legítimo, o Grêmio pode apresentar uma Precisa proposta, né? apresentar. Precisa, e tem uma proposta, sei lá, do clube do mundo árabe, né? Do Al-Shabaab, isso tem um nome, que é o Al-Ali. Quanto que eu vou ganhar se eu continuar no Grêmio? Quanto que eu vou ganhar no Flamengo? Al-Ali, opa, aqui eu tenho uma possibilidade de dependência financeira. É óbvio que vai pesar Mas pro o jogador Arthur não também. tá abrindo isso nesse momento, tá? Aí é que tá. eu vou falar. Qual é o grande trunfo do Grêmio? O que o Arthur já disse com todas as letras em reunião e inclusive publicamente, E é verdade. que quer permanecer no Grêmio. E o Luiz trouxe uma informação É que verdade. é muito valiosa. Ele pegou o avião, não Das foi o férias dele, não da foi o folga empresário, dele. exato, não foi o empresário dele, não foi um dirigente do Grêmio. Ele foi lá, ele disse agora, a gente ouviu aqui na entrevista para a TNT, que tem uma boa relação e que isso pode pesar. Então, esse é o grande ponto do Grêmio. Mais do que dinheiro, é o desejo do jogador. Qual é a preocupação que vem? Quando o Arthur abre a possibilidade de querer voltar para a Juventus. Pois é. Então, a leitura que eu faço é, o Arthur ele vê dois cenários na cabeça dele hoje. Ou ele fica no Grêmio, que é a prioridade e é o mais palpável, ou ele volta para a Juventus, para jogar na Juventus. Mas nesse momento não tem nenhuma sinalização do clube Mas italiano ele- nem do treinador. até Agora, vai ser outros... proposta. Não, aí é que tá. Outros clubes em nenhum momento ele manifestou interesse em jogar. Flamengo, Palmeiras, Ainda não outros apareceram mercados. essas Mas, propostas. gente, olha só. Não, eu confio no que diz o André. Não, eu também Todo mundo quer o jogador. Tudo Todo bem, mundo tudo quer bem. o jogador. Ainda não apareceram propostas. No momento que houver uma proposta, sei lá, como eu falei, do mundo árabe, que é uma... que tu some, não adianta tu some no mundo árabe ainda, tá? Mas for uma proposta financeira boa... Mas ele tinha outras vai propostas balançar. quando ele veio mas pro tem, Grêmio, sabe? Guimarães. Tu acha que ele só tinha o Grêmio tem um quando ele outro, voltou? Bruno, Não tinha. Mas ele tinha outras Isso. propostas. Ele tinha outras Tinha, propostas, sim, mas não era vamos uma, não, era considerar. várias. Parece que o que sobrou pra ele é o Grêmio Não, e agora é que pode surgir algo quis vir novo. jogar. Não, Não é que assim, ele ó, escolheu o Grêmio. Tem uma outra coisa também que, dentro do que a gente estava falando, de repente, até a entrevista dele, ele foi bem articulado na entrevista. Como o Arthur é articulado na qualidade das Ele entrevistas. fala bem, né? Tu concorda que quando ele fala, ele jogou pro treinador da Juventus? Ele jogou pro treinador da Juventus. Falou, ó, eu tô à disposição. Porque se o treinador falar que não quer ele já falou que eu tô à disposição. Esse conflito dele com a Juventus, com a direção da Juventus, acabou. Porque ele já se colocou à disposição. Ele não tem mais esse debate. Agora, se o treinador não quiser, ele tá livre para negociar. E a perda desse jogador, eu acho que nem... A gente falou de Nardoni. Qualquer jogador hoje, sul-americano hoje aqui, que não seja dos Perfeito. top, não vai casar com o Arthur, Perfeito. não vai jogar no nível do Arthur. Quer ver um exemplo disso? vai Quer ver um não. Não vai exemplo ter o nível disso? do Arthur, Quer ver não um vai exemplo não, disso? nunca. Mauro Dornelles está lá na nossa central, vai trazer pra gente a informação sobre a possibilidade, né, ou se já é certeza, do Arthur ser um desfalque do Grêmio contra o Palmeiras na quinta-feira. Como se já não bastasse enfrentar o poderoso Palmeiras, o Grêmio pode ficar sem o seu principal jogador. Boa tarde, Mauri. Bem-vindo ao Donos. Oi, Gambá. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, o Arthur, ele é dúvida para enfrentar o Palmeiras, isso porque ele não treinou nessa segunda-feira, ele está com desconforto muscular. Na verdade, ele teve uma lesão detectada, né, ali na parte final do gauchão, acabou no jogo contra o Vasco, relatou dores, né, na coxa esquerda, não treinou na segunda-feira, teve essa lesão detectada na parte final ali do Campeonato Gaúcho, então é dúvida para essa partida. Se ele não joga exatamente quem vocês estavam debatendo, o Nardoni. Então, ontem o Arthur não treinou e a dúvida para enfrentar o Palmeiras na quinta-feira, lá na Arena Barueri.
Não dá pra arriscar perder o Arthur por mais tempo. Acho que essa é a avaliação que tem que ser feita. Se existe um risco dele se lesionar e ficar um período longo parado, não joga, até porque, sendo muito racional, a tendência é de derrota com ou sem Arthur pro Palmeiras. Eu concordo contigo. É uma tendência. Agora, Eu concordo o jogo é jogado. O Grêmio tem condições de empatar e daqui a pouco de até construir uma vitória lá. Mas se prepare pra sofrer. Mas o ponto do Bruno é interessante. Se tem um jogo pra te, vamos supor, escolher, tá? Escolher dosar o Arthur, é um jogo onde a tendência maior é derrota. Palmeiras é desgaste. Entende? Vai botar contra o Palmeiras. Palmeiras é Vai desgaste. se desgastar. É impossível Um time com tu não intensidade se desgastar. absurda. Vai jogar todo Vai mundo tentar do jogar Palmeiras? sozinho no meio-campo do Qual é a Grêmio. dúvida? Não sei. Quem vai jogar? Porque tem uns que viajaram. Sim, porque assim, pra ó, seleção. Se fosse, por exemplo, vamos lá, Grêmio e pega um time intermediário aí do Campeonato Brasileiro. Curitiba. Não, Curitiba. um pouquinho melhor. Curitiba. Grêmio e Curitiba. Ah, Tá Agora, bem. como foi? Curitiba, Grêmio e Vasco? tá. Grêmio e Vasco. Bom, esse é o exemplo. Grêmio e Vasco. O Grêmio sem o Arthur é pior que o Vasco. Isso. Com o Arthur, o Grêmio pode ganhar do Vasco. Então acho que esse é o ponto. Nesse tipo de jogo, tu não pode abrir mão do Arthur. Agora, contra o Palmeiras, a tendência é que tu perca com e sem Arthur. Então não coloca ele num risco mas aí de vai perder entrar o por que você mais falou tempo. ontem. Aí se a gente entrar nessa que a gente não, que o time daqui não tem condição de ganhar lá, que a tendência é perder, aí entra naquela brincadeira que o Gamba fez ontem. Da régua baixa. Mas Não, mas eu tô falando sobre risco Mas de essa lesão. régua, né, Entendeu? Magrão? Mas aí. É nítido Mas, essa mas Magrão, não é Mas, o Grêmio, são 19. mas aí, se eu tenho uma chance de ganhar do Palmeiras, ela vai ser com o Arthur. Tá, mas e se, Mas- e se mas- tu perder ele pros Se a próximos pequena 4 chance que eu jogos? tenho de ganhar, Gramado. Magrão, tem Concorda? vários. Mas Pode não perder é. o jogador também. Se Quem o é o cara tá melhor jogador? descontado, se o cara tá descontado, tu tem o jogo Não, do tudo Palmeiras bem, tudo apresenta obrigatoriamente. É em Barueri o jogo, né? Então não é no Allianz, né? é bom o Campo Barueri, viu? É bom, é né? muito Barueri. bom. Mas é grama mesmo? Não é grama, é sintético, é gramado. sintético. Não. Ah, é grama É mesmo? grama mesmo, tá Não é, pitch. não Barueri é sintético. grama? É grama. Não é sintético. Tá, já muda. Então tu tira esse aspecto porque no Allianz tu tem um gramado. Mas obrigatoriamente, qualquer jogo contra o Palmeiras é um jogo desgastante. O Palmeiras faz o adversário correr e correr atrás, tá? Que é bem mais complicado. O adversário precisa estar num momento de intensidade, senão não consegue. Se o cara ainda é dúvida, faltando 2 dias para o jogo, Esquece. aí é difícil, né? Não é uma coisa, já entra como derrotado. Não é já entra como derrotado. É ter essa inteligência, concordo com o Bruno, é ter a inteligência de que se um cara está desgastado, a melhor recuperação nesse sentido é deixá-lo de fora. Sob pena de ele entrar contra o Palmeiras e ficar 3 jogos onde o Grêmio precisa muito dele e aí ele não tem. E não outra, tem o Arthur. tem outro Porque o ponto Grêmio, que você sem falou. o Grêmio e Coritiba em casa, sem o Arthur, coisa Grêmio- mais fácil do o mundo Grêmio- acontecer o Grêmio não Grêmio- ganhar. Grêmio- É mais fácil. Grêmio e Remo é o próximo. Eu conheço, tem assim, que- ó, o Grêmio sem o Arthur, contra qualquer adversário, o jogo é perigoso. Sem o Arthur, você pode pegar qualquer um. E tem É mais, difícil. e tem mais. Você falou uma coisa, contra o Palmeiras, sabe que depois do Palmeiras, sabe quem o Grêmio enfrenta? Remo em casa. Remo em casa. Ah, o Remo é Entendeu? uma barbada. Então, assim, poupa o Arthur. Poupa o Arthur, brincando, não, o Remo fora de casa, o Remo fora de casa, com todo É respeito. pra provocar o Luiz Mário, pra deixar claro. é isso Mas que- dentro de casa é que chove Vai muito torcer lá. pra quem? É Remo e Grêmio? É. Eu sou Grêmio até morrer. Gostei. Só que eu sou paysandu lá, né, cara? Aí eu sou... Aí ficou Mas fácil, lógico, então, eu vou aí ficou lá, fácil. eu vou lá no... Então por que tu vou tá no defendendo hotel. tanto o Remo aqui nos últimos dias? Porque ele é paraense, Porque tá ele certo. joga em casa. Quando Não, o não é Remo... porque é parente, porque ele é chato mesmo. Não, cara, é porque É quando eu chato, joguei pode- lá, parecia que o cara tá dentro da boca do dragão, meu irmão. Lá é calor pra caramba, lá é difícil jogar, Tu meu jogou? irmão. Não, tu nasceu lá, tu viveu isso. eu tá? nasci lá, Tu né? nasceu na boca do dragão, então. Entendeu? Quente pra Matava caramba. jacaré tapa lá. Tá, deixa eu passar uma informação pra vocês aqui. Passou batido aqui, tá? A gente cometeu um erro aqui na informação. O gramado de Barueri é sintético. Falei, mano, você Inclusive- trocou, cara. Inclusive, Você é paulista, meu irmão. Não, mas quando eu inclusive, joguei lá gente, o era... debate em Não, São mas é Paulo. por isso que eu fiquei na dúvida. Inclusive, o Eu debate fiquei em São quieto. Paulo, a crônica É debate muito que sintético, pô. teria um potencial para ser um gramado natural, porque são poucos jogos. Mas era, né? Era, Mas quem, né? era. Mas Eu quem lembro que pra assumiu mim a era. gestão foi uma empresa, que eu não sei se é uma empresa com uma a influência da Leila Pereira, mas enfim, o Palmeiras mantém o gramado sintético para manter a sua vantagem do gramado sintético na Arena Barueri. A tia Leila gosta de sintético, hein? então... Entendeu? Porque eu conheço a Arena Também, eu Barueri. fiz muito jogo. Eu conheço e era gramado natural. Até né? 2020, A tia Leila até gosta de jogar no até sintético, 24 era Eu grama fiz- normal. Eu Cara, fiz- eu conheço, quando eu conheci era natural também. Agora em 24 era natural. Eu fiz um jogo lá em 2009, Ah, eu sei qual é. onde o Inter perdeu o Campeonato Brasileiro. Eu tava fora já. Tu não Barueri. tava, né? Não, tinha saído. Lá em Barueri. Frango do Lauro. Goleiro Lauro.
do Internacional. Como Se tivesse chamava o meia vencido aquele jogo... Que depois veio com a Se gente. tivesse vencido aquele jogo, talvez Jogou com a gente no no Grêmio na Grêmio. última rodada contra o Flamengo. Thiago Humberto. Thiago Humberto. Jogou com a gente no... Aí era Grêmio Prudente a época. Era Grêmio Thiago Prudente. Humberto chegou lá no Novo Hamburgo com a taxa de gordura 180. Tu já viu a taxa de gordura? 180. O Magrão falou assim, puta, eu vou ter que carregar esse louco Thiago aí no Humberto campeonato. Pedrão, tu lembra? Gaúcho todo. Carille jogava. Sabe a maquininha, que antes era a maquininha, né? Não era a maquininha que tava aqui? A do Thiago Humberto pegaram uma tesoura, aquela de cortar grama. Aquele time do... Então, assim, ó, mais time um do Fernandinho. Gente, Mais um motivo pra preservar o mais um Arthur. Fernandinho. Ralf Fernandinho. Isso, mais um motivo. O Castan jogou depois. Mais um motivo para preservar o Arthur, tá? Gramado sintético, o jogo é obrigatoriamente desgastante, não existe. Eu não lembro da última vez que eu vi o Palmeiras jogar e não tem intensidade no jogo. Cara, Ele mas puxa olha- isso para cima. Olha a diferença. Olha a diferença. Complicado. O Palmeiras tem um campo reserva. Eles cuidam de um gramado para ficar igual ao deles. Isso. Cara, a Vai ter diferença vantagem. de investimento Tia Leila, do Palmeiras né? Tia A Leila. gente não consegue ter um time reserva. Tia Leila tá com a Os bala na caras têm um agulha. campo reserva. Eu não tenho um lateral titular, os caras têm A um gente, gramado reserva. infelizmente, digo isso com tristeza, a gente tem um campeonato estadual onde mal alguns clubes têm gramado titular. Mas não é por tem isso, gramado. mas não é por isso que eu vou me acadelar como o Guimarães fez Real ontem Madrid e aqui. Barcelona, Não velho. não é por isso que eu vou me acadelar, né? Dá pra ir lá e encarar o Palmeiras. Que o Guimarães, se ele fosse treinador do Grêmio agora, ele entraria no vestiário e diria assim, gente, nem vamos. Eu acho que é melhor a gente permanecer. Ah, não. Vamos ficar em Porto Alegre, Ah, não, aí cada não. um com Te suas defende, te famílias, defende, literário. aproveitando a vida. Não, gente, eu apenas tem que coloco a encarar, realidade. Guimarães. Tu é gaúcho, Eu meu filho. apenas- Vai eu morar no Rio apenas de Janeiro, coloco- então. Eu apenas coloco a realidade. A realidade Do acadelamento. Não, a realidade da razão. O Bruno é passional. Não, Nisso, não. a gente O tem Bruno uma não é diferença, covarde. ao analisar um Não. claro, amplo e natural Em favoritismo. 2017, quando o Grêmio ganhou a Libertadores, tu diria que o Grêmio era o favorito da Libertadores? Contra o Lanús, sim. Não. Quando começou a competição, o Grêmio era o favorito? Mas é completamente diferente. Nossa, não, tinha essa não, diferença. posso falar? Só Não que tem a diferença é O muito Grêmio maior. já ganhou Tu acha que- muitos títulos, o Grêmio é campeão do mundo, 3 vezes campeão da América, campeão da Copa do Brasil 5 vezes. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que o Grêmio não entrou como favorito em nenhuma dessas oportunidades. Sabe qual é Nenhuma a delas. minha